Sim, concurseiro! Hoje é o nosso aulão VUNESP 2021 de nível médio. Ainda não resolveu as questões no PDF? Acesse a descrição do nosso vídeo e resolva as questões para depois assistir a correção delas comentadas neste vídeo. Na descrição também você encontrará o link de acesso ao nosso site, onde há cursos específicos de nível médio para a banca VUNESP. Acesse agora e faça parte da nossa turma. Então vamos lá para a correção das nossas questões do nosso aulão VUNESP 2021. Então, questão de nível médio, agente de trânsito, prova aplicada no ano de 2021. De acordo com o texto, é correto afirmar que o personagem. Vamos ver de que fala o texto. Quando apareceu a decisão de ir para o sul, a mãe começou a pregar botões onde faltavam, cerzir puídos e refazer as barras desfeitas da meia dúzia de calças que levaria. Muito importante, está fazendo a leitura do texto, vá fazendo a síntese dele, vá compreendendo. Então, ele estava se mudando para o sul. E aqui você consegue observar que a mãe começou a fazer o quê? Pregar botões onde faltavam, cerzir puídos. Puídos é quando a roupa já está estragando, então ela estava remendando as roupas, refazer as barras desfeitas da meia dúzia de calças. Isso aqui indica o quê? Que era uma pessoa não provida de muitos recursos. O pai deu 2 ou 3 conselhos de praxe, o dinheiro da passagem e um pouco mais, não tinha muito. O tanto para aguentar perto de 15 dias na casa do tio. Então, ele ia para ficar na casa do tio. Você viu que eu vou lendo o texto, conversando comigo, justamente para mentalizar, você vai conseguir memorizar. Onde ficaria até conseguir um emprego. Olha aqui, hábito muito comum, ficar na casa de um parente até conseguir um emprego. E assim foi. E ele se despediu. Ele estava triste por deixar a irmã, a quem era bastante ligado. Deve ter recebido a bênção protocolar de longe. Não era hábito nas famílias os mais velhos ficarem se expondo em demonstrações de afeto. Adulto só encostava em criança para dar cascudo. Andou sozinho até a rodoviária, foi de ônibus, sem ninguém junto para encurtar a partida. Foi carregando a malinha leve, quase nada dentro, pois ele não tinha dinheiro, como levaria muita coisa. Com um travo no peito, o que seria esse travo no peito? Uma dor no peito e o coração aos trancos e barrancos. Quando está dando tranco em um carro, o carro não está agitando, tremendo, então você consegue compreender aqui a linguagem figurada. A viagem durava um dia e uma noite, eram poucas as paradas, em postos de gasolina, com bares cheios de moscas e banheiros imundos. No ônibus, cadeiras desconfortáveis e, como companheira de viagem, uma gente mirrada, graças a Deus. Ah, mas eu não sei o que é mirrada, mas se ele gostou, graças a Deus, é alguém que não lhe fazia mal. Então, quando fala mirrada, muita gente falaria o quê? Raquítica, vamos colocar aqui uma gente pequena, uma pessoa o quê? Magra também. Mas como você sabe disso? Pois assim o barulho era pouco e ele podia descansar enquanto pensava na vida. Vinha inquieto, mal conhecia os tios e os primos. Ele não conhecia os tios e os primos. 3 rapazes regulando com ele idade. Nunca sequer os tinha visto. Que sofrimento, vai ficar na casa, é tio, mas nem viu os primos. Eles moravam do outro lado da Bahia, na cidade vizinha. Bahia é estado? Não, Bahia, olha a Bahia de Guanabara, por exemplo. Se fosse Bahia, era com B maiúsculo e o H. Na cidade vizinha e mais modesta. Então, para o estudo e o trabalho, teria de se deslocar. Olha aqui, ele precisava estudar e trabalhar. Para isso, ele usaria as barcaças 20 minutos sobre o mar até o centro rico do Rio de Janeiro, que o atraíra para o sul. Seu propósito era trabalhar de dia e estudar à noite. Então, ele foi para lá para trabalhar de dia e estudar à noite.
ele queria ser administrador de empresa e abrir o leque das perspectivas, fosse na iniciativa privada, fosse ao abrigo seguro do Estado. Então, ele queria ser administrador de empresa, fosse nas empresas privadas ou nas públicas. Então, vamos colocar aqui, se fosse poderia ser também nas públicas. Assim ia encadeando o devaneio. O que é devaneio? Será que seria o quê? Devaneio, um sonho? Sim, pode ser sonho, fantasia. E mesmo agora, passados bons anos, tinha viva a sequência daqueles acontecimentos. Ou seja, ele falou algo, já se passaram alguns anos e ele ainda se lembra direitinho. Talvez porque encerrassem uma etapa selada no adeus, ou seja, adeus, saí daqui, fui para o sul, fui lá para o centro do Rio e acabou. Desembarcou 24 horas de viagem nas costas. Desembarcou 24 horas de viagem nas costas. Sentiu como se entrasse no mundo sem norte. Então ele estava perdido também. Editora Ouro, sobre Azul 2014, adaptado. Agora vamos ver o que pede a questão. De acordo com o texto, é correto afirmar que o personagem partiu de casa confiante no futuro? Será que sim? Vamos voltar aqui. O que fala aqui? Olha lá, como se entrasse no mundo sem norte. Quando está sem norte, a pessoa está o quê? Perdida, não é isso? Sem saber o caminho que vai seguir. Então, estava confiante? Não. Aí vem aqui falando, confiante no futuro e certo, ele não estava confiante, ele estava perdido. Certo de que não sentiria saudades de nenhum de seus familiares? Onde fala isso? Ele não vai sentir saudade. Quando você volta aqui, ele fala aqui, ó, que triste por deixar a irmã a quem era bastante ligado. Se é ligado a alguém, naturalmente você vai sentir saudade. Então, ele não sentiria, ele vai sentir, principalmente da irmã. Enfrentou uma viagem bastante desconfortável, certinho. Gente, tem duas orações, fique atento. Geralmente a primeira está correta e a outra não. Uma viagem bastante desconfortável, sim. Demasiado barulho, demasiado seria o quê? Demais, muito. Barulho demais, muito barulho no ônibus. Rápidas paradas e banheiros sujos, sim. Mas era barulho demasiado, vamos ver? Quando fala aqui da pessoa magra, graças a Deus. Pois assim, o barulho era pouco e ele podia descansar enquanto pensava na vida. Olha aqui, o barulho era pouco, então tinha pouco barulho, então não havia muito barulho. Estava receoso da convivência com os primos que, embora da mesma faixa etária, eles eram da mesma faixa etária, havia encontrado pouquíssimas vezes. Vamos ver o que fala aqui dos três. Vinha inquieto, mal conhecia os tios e os primos. Três rapazes com a faixa etária aproximada, nunca sequer os tinha visto. Ele não tinha visto quem? Os primos. Olha que facilidade, extremamente fácil, né? Pouquíssimas vezes não havia encontrado. Tinha como plano trabalhar de dia e estudar à noite a fim de obter um emprego. Poderia ser no emprego no setor público. Vamos ver aqui. Olha lá, seu propósito era trabalhar de dia e estudar à noite, administração de empresa, que fosse na iniciativa privada ou fosse também na iniciativa pública, no setor público. Então aqui a letra D está corretíssima. Pode ser, olha aqui, poderia uma possibilidade, não é isso? Poderia ser tanto na privada quanto pública. Lamentava ser obrigado a trocar o conforto. Em qual momento ele está lamentando? O conforto e a fartura da casa paterna para morar com os parentes mais humildes? Onde está falando que os parentes eram humildes? Extrapolou. Onde falou do conforto e a fartura da casa? Como fartura? Será que era uma casa confortável e ele tinha essa fartura? Meia dúzia de calças? Estava remendando as roupas dele, pregando botões para ele ir. A mala era leve, não tinha quase nada dentro. Então aqui dá para descartar. Não era rico, não tinha conforto, não tinha fartura, nem os parentes eram mais humildes.
Você ainda não conhece o curso de Português VUNESP 2021? Então acesse agora mesmo nosso site e faça parte desta turma. Este curso é composto por aulas teóricas de todos os assuntos cobrados pela VUNESP, resolução de questões separadas por matéria, correção de provas anteriores, inclusive das últimas provas aplicadas pela VUNESP neste ano, e há também a seção de comentários, onde você pode sanar as suas dúvidas comigo. Sempre vou interagir por lá com você. Então, faça parte dessa turma e aproveite a nossa promoção. Este curso está com um preço imperdível. Pelas informações do 6º parágrafo, é correto concluir que o personagem, vamos ver lá o 6º aqui, assim ia encadeando o devaneio e mesmo agora, assim ia encadeando aquele sonho que ele tinha, quando fala em devaneio, antes era um sonho, uma fantasia. Passados bons anos, ele ainda tinha viva a sequência daqueles acontecimentos, mesmo ele morando, isso já tendo acontecido com ele há vários anos, ele ainda se lembra, talvez porque encerrasse uma etapa selada no adeus. Então, encerrou naquele momento, foi embora, se despediu da família e foi para o mundo, como muitos que vão e não voltam. É correto concluir que o personagem descreve os incidentes da viagem, ao mesmo tempo em que eles ocorrem. Você tem que observar aqui o quê? O 6º parágrafo. Ele está descrevendo ao mesmo tempo que ocorre? Não. Olha aqui, passados bons anos, então, ele descreveu aquilo que aconteceu com ele há alguns anos. E no 6º parágrafo não traz essas informações também. Considera que foram bons os anos que passou na casa. Onde está falando que foram bons os anos que ele passou na casa dos tios? Não tem. Já falei muito com vocês durante nossas aulas que o primeiro critério que faz com que uma alternativa esteja incorreta é o da extrapolação. No texto não fala, em momento nenhum ele fala que foi bom ou ruim o período que ele ficou na casa dos tios e primos. No 6º parágrafo, fique atento, ele relembra que a vinda para o Rio marcou a separação definitiva. Lá fala assim, ó, do adeus, não é? Entre ele e sua terra natal, no 6º parágrafo. Então, você tem que ter como base o 6º parágrafo. Olha aqui. Talvez porque encerrasse uma etapa selada no adeus. Ok? Então, aqui essa está correta. Reconhece que os projetos idealizados por ele durante a viagem, infelizmente, não se realizaram. No momento nenhum falou, olha, realizou ou não. Comenta as primeiras impressões na nova cidade e o entusiasmo que elas lhe provocaram. Quando fala que não há esses comentários, olha lá, ele tinha viva a sequência dos acontecimentos. O que ele está descrevendo é o fato, a mudança dele, provavelmente, de uma cidade do interior para o centro. Então, ele não está falando das impressões na nova cidade, não, e nem do entusiasmo. Ele está descrevendo a vinda dele para a cidade. Considere os trechos aqui, vamos ver se é sinônimo ou antônimo, se podem ser substituídas as palavras sinônimos. Pegou a sua prova? Escreva. Sinônimos são palavras que possuem significados semelhantes e você não pode alterar o sentido original do texto. Temos 3 palavras, se preciso for, volte ao texto. Quando apareceu a decisão, de praxe e aos trancos, aí você vai começar por aquela mais fácil. Quando apareceu a decisão é a resolução, a decisão do problema, a resolução, deixaria. Quando apareceu o desejo de ir para o sul, não era desejo ali, já era decisão. Uma coisa é você ter um desejo e a outra coisa é você ter a decisão. A decisão já é fato que ele iria para o sul, tanto é que ele foi. A coragem, quando apareceu a coragem, ele tinha coragem, mas ainda não tinha a decisão, então descarto também. A obrigação, quando apareceu, ele era obrigado? Não, apareceu apenas a decisão. Quando apareceu a chance de ir para o sul, a possibilidade, a decisão,
E se ele já estava decidido, ele não tinha possibilidade, era fato. Então, resolução. O pai deu 2 ou 3 conselhos de praxe. Isso aqui já é de praxe. Estudar português com o mestre Mário já é de praxe. Então já é o quê? Um hábito. E o coração estava aos trancos. Eu ainda disse, quando alguém está dando um tranco em um carro, não sei se você já viu isso, por exemplo, é quando o carro fica sacudindo, o carro fica agitado, balança todo. Então aqui ficou mais fácil para resolver a questão. Não é difícil de fazer e dá para resolver e gabaritá-la. O que é inerte? Inerte vai nos lembrar de quê? De inércia. Inércia, inerte, algo imóvel. Então já vim aqui e descartei. Ainda sobre o mesmo texto, a relação entre ideias estabelecidas pela expressão. Então vamos lá. No trecho está correta. Qual é a ideia estabelecida pela expressão em destaque? A ideia está entre parênteses. Como companheira de viagem, uma gente mirrada, graças a Deus, pois assim o barulho era pouco. Pois expressa uma ideia de tempo, gente, se tem VUNESP, porque ela fala muito. O que ela cobra muito é justamente o quando para expressar uma ideia de tempo. Pois é o quê? Pois é a explicação. Expressa uma ideia de explicação. Como companheira de viagem, uma gente mirrada, graças a Deus, pois assim o barulho era pouco. E ele podia descansar enquanto pensava na vida. Enquanto poderia substituir o quê? No momento em que pensava na vida. Então aqui eu já pego e descarto essa alternativa. Enquanto não é comparação, comparação é como, por exemplo. Se fala no momento é uma ideia de tempo. Então, para o estudo e o trabalho, teria de se deslocar aqui. Precisamos de voltar. Vamos ver o que fala aqui. Olha então. Mal conhecia os tios e os primos, 3 rapazes regulando com ele em idade. Nunca sequer os tinha visto. Moravam do outro lado da Bahia, na cidade vizinha e mais modesta. Então, para o estudo teria de se deslocar em barcaças. Quando fala então, vamos ver aqui, nos remete a uma ideia de conclusão certinha. Então, ele poderia falar o que, por exemplo? Portanto, vamos colocar portanto ao invés de logo. Portanto, muito usado, olha aqui, inclusive com a vírgula depois. Portanto, para o estudo e o trabalho teria de se deslocar sobre o mar até o centro rico. Falou aqui que é a conclusão do raciocínio da oração anterior. Então, certinho aqui essa alternativa. Quando a gente volta ao texto aqui, esse trecho a partir daqui, ele vai concluir o trecho anterior, a ideia expressa pela oração anterior. Dia e noite, falou finalidade, falou para, o e vai dar uma ideia de adição. Fácil, não é? A sequência daqueles acontecimentos, talvez porque encerrassem. Apareceu o porquê, pode ser explicação ou também causa. Vamos ver se é causa ou explicação? A sequência daqueles acontecimentos, talvez porque encerrassem uma etapa selada. Primeiro, eles encerram e ocorrem. Então, apareceu o porquê, você já sabe. Não, não é condição. Condição é se. Caso, por exemplo. Ok? Então, o porquê pode ser explicação ou causa. Foi carregando a malinha leve, quase nada dentro, com um travo no peito e o coração aos trancos. A expressão destacada apresenta circunstância adverbial, olha o advérbio. Falou em advérbio, você vai observar a circunstância que ele estabelece. É uma circunstância de causa, é uma circunstância de modo, é uma circunstância de lugar, é uma circunstância de quê também? De tempo? Pode ser também. Mas aqui é causa ou modo. É isso que a gente tem que saber. Qual delas é o que veremos agora. O que você tem de fazer primeiramente? Compreender a circunstância estabelecida pelo trecho em destaque. Foi carregando a malinha leve, quase nada dentro, com um travo no peito.
Se você quer identificar o modo, faça a pergunta com como, ok? Vai facilitar bastante. Olha aqui, foi carregando a malinha com um travo no peito. Como ele carregava a malinha? Com um travo no peito. De que modo ele carregava a malinha? Com um travo no peito. Faça isso. Faça a pergunta com como. Por quê? Assim você vai conseguir identificar o modo, o jeito. Então, eu já sei que é um advérbio de modo. Então, já venho aqui e descarto causa. Agora, precisamos identificar aqui em qual alternativa tem um advérbio de modo. Como ele carregava a malinha com um travo no peito. Como ele pesquisou para encontrar os dados na internet. Não é modo, aqui é o quê? Na internet, lugar. Fez o trajeto turístico com pessoas muito simpáticas. Ele estava acompanhado, aqui é uma companhia. Posso descartar também. De modo como em... Como ele apoiou o colega na empreitada, sem qualquer receio. Ele apoiou, vamos colocar aqui, vagarosamente. Não é sinônimo. Vagarosamente. Ah, mas aqui eu já vi um advérbio, uma palavra terminada em mente, é advérbio, nem todas. Advérbio de modo, aliás, né? Então, terminou em mente, a maioria delas é composta por um advérbio de modo, mas nem todas. Então, vamos ver, como ele apoiou o colega na empreitada, vagarosamente, de modo vagaroso, de modo lento. Como ele apoiou o colega na empreitada, sem qualquer receio. Então, foi o modo que ele apoiou o colega. Então, modo, faça a pergunta com como, vai ajudar bastante. Então, a letra E está correta. Na frase do segundo parágrafo, deve ter recebido a bênção protocolar. Bênção protocolar, bênção de protocolo, aquele que faz mesmo para cumprir o protocolo. O termo destacado qualifica. Se qualifica a palavra... ou se caracteriza, é um adjetivo. Aqui já ficou mais fácil. A mesma situação ocorre com o termo em destaque na alternativa. Em qual alternativa o termo em destaque também é um adjetivo? Vamos ver, aqui tem um artigo. Palavra precedida de artigo é o quê? Um substantivo. Vamos ler. Não era hábito, vou eliminar a alternativa A, não era hábito na família os mais velhos ficarem se expondo em demonstrações de afeto. Demonstrações de afeto, demonstrações afetuosas. Aqui sim seria um adjetivo. E aqui é o quê? As demonstrações, substantivo. Foi carregando a malinha, precedido de artigo, substantivo no diminutivo. Então, descarta. Moravam do outro lado da Bahia, na cidade vizinha e mais modesta. A cidade, ela era o quê? Vizinha. E a cidade era modesta. Então, aqui eu tenho um substantivo, aqui eu tenho um adjetivo e aqui também eu tenho um adjetivo. Então, a letra D que está correta. O leque das perspectivas fosse na iniciativa privada, fosse ao abrigo, ele estava no abrigo, o abrigo, então é um substantivo. Fala sério. Dá para errar questão sobre adjetivo? Não dá, é aquilo que caracteriza. Então, que tipo de cidade que era? A modesta, a vizinha. Sinale alternativo em que a frase está redigida em conformidade com a regência verbal e nominal. E agora, regência, eu sempre falo do maestro e a orquestra. O maestro é o verbo ou nome, ele vai reger a orquestra. Então, neste caso aqui, o que a gente precisa de saber é, por exemplo, vamos pegar aqui, fui ao colégio. Isso daqui é regência. Então, eu fui no colégio ou fui ao colégio? O verbo ir pede a preposição a. Então o correto é fui ao colégio. Eu não posso falar fui no colégio. O que é que você tem que memorizar? Qual a dica que deixo? Você ler bastante. Leia, está lendo qualquer coisa, mesmo que seja no Instagram, no WhatsApp, não tem problema. Mas passe a observar a regência, fique atento que isso vai melhorar muito o seu nível de acerto. Havia paradas em postos de gasolina
Aí, se é regência, fique atento, por exemplo, às preposições. Olha aqui as preposições. Regência é isso. Eu vou saber o termo pede uma preposição ou não. Se pede, qual pede? Havia paradas em postos de gasolina com os quais os bares e banheiros eram repugnantes. Então, os bares e banheiros eram repugnantes com os postos de gasolina? Não, então não vai pedir essa preposição aqui. Por quê? Repugnante, aqui é um adjetivo, ele vai pedir a preposição de e não a preposição com. Isso daqui pega muita gente, porque é difícil saber ou muita gente não sabe que repugnante é repugnante de alguma coisa. Pode ser também em determinado momento sem exigir a preposição? Pode. Mas essa daqui foi a alternativa dessa prova de agente de trânsito, a mais complexa que eu achei. Que ele era repugnante com a situação. Não. Então, repugnante de alguma coisa. Ao partir, entristeceu-se por ter de se separar da irmã, a qual era muito afeiçoado. E então, quem é afeiçoado é afeiçoado a alguma coisa. Então, olha o A para onde veio, mas o A de a qual, por isso deu o A com acento indicativo de crase. Então, a alternativa B está correta. Mas aí é mais fácil. Afeiçoado já é um adjetivo que a gente utiliza no dia a dia e vai exigir a preposição a. Para onde vem essa preposição? Ela vem para antes do pronome relativo. Então, fique muito atento. É aquele exemplo que falo sempre. Ele necessita... Vamos ver aqui, ó. O livro que gosto é este. Está correta essa frase? Não. Por quê? Quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, essa preposição ela vem para antes do pronome relativo. Então, o livro de que gosto. Muita atenção, porque isso daqui pega muita gente. Quando você for resolver questões sobre regência verbal, fique atento. A cidade onde residiria, da qual se situava do outro lado da Bahia, era menos rica. Tem essa preposição? Tem algum termo aqui para frente que está exigindo a preposição de? Não, olha aqui. A cidade onde residiria, a qual se situava do outro lado da Bahia. Tem dúvida? Substitua por quê? Olha lá, a cidade onde residiria, que se situava do outro lado da Bahia. Se for somente o que, aí é somente a qual. Não tem nenhum termo que exija a preposição de aqui. Demonstrações de afeto com as quais os mais velhos não eram propensos. Aí você já observa aqui de novo. Vamos ver o trecho. Com os mais velhos, quem não é propenso, não é propenso. Eu não estou propenso a estudar, é propenso a alguma coisa. Então, não pode ser o com. Vai vir o a para cá, mais esse as, vai virar o quê? As quais eram propensas, certo? Se tiver dúvida, deixe lá nos comentários também, porque isso daqui a VUNESP cobra muito, regência verbal com essa preposição antes do pronome relativo. Carregando a mala, a qual havia poucas coisas, seguia solitário para a rodoviária. Carregando a mala na qual havia poucas coisas em algum lugar. Onde? Na mala. Por isso eu tenho que usar o na. Na qual havia poucas coisas. As coisas, elas estão em algum lugar. Por isso, olha aqui, o em vai vir para aqui. Por isso que é na. Não pode ser a. Considere os trechos do texto. Vamos ver o que pede as preposições. Preposição é um assunto bem amplo. Se a VUNESP apertar um pouquinho, se for questão de nível superior mesmo, são questões bem mais difíceis. Vamos ver. As preposições destacadas passam, respectivamente, a noção de que. Vamos ver? Até, para, sem. Tem 3, começa pela mais fácil. Já deixo a dica, você já me ouviu falando sobre. Parar, parer, existe o verbo parer? Não, mas você vai memorizar. E o verbo parir, então é o quê? A preposição para mais os verbos no infinitivo. O verbo no infinitivo, ar, ir. Vai expressar uma noção, uma ideia de
finalidade. Então, já sei aqui, olha aqui, para dar. Adulto só encostava em criança para dar cascudo. Aqui está o objetivo. Qual que era o objetivo do adulto encostar nas crianças? Dar cascudo. Então, aqui é o objetivo, é o fim, a finalidade. Então, já vim, descartei, aqui tem finalidade, eu deixo, aqui tem finalidade, eu deixo. Eliminei 3 alternativas. Vamos ver agora? Andou sozinho até a rodoviária, sem ninguém. Eu estou sem dinheiro. Eu estou com dinheiro ou estou privado de alguma coisa? Privação, se você não tem, você está sem liberdade, você está privado de liberdade. Não é oposição. Fácil, fácil. Onde ficaria até conseguir um emprego? Vamos ver o que fala aqui. Para aguentar perto de 15 dias na casa do tio, onde ficaria até conseguir um emprego. Aqui é o limite. Qual que era, ele vai ficar lá até qual limite? Conseguir um emprego. Então aqui ficou bem fácil. Ah, mas poderia ser distância? Ele foi até a Bahia. Aqui já é Bahia de estado mesmo. Ele foi até a Bahia. Aí sim, aí eu estaria, seria uma questão de distância. Fácil, dessa vez não foi muito complexa essa questão sobre preposição. De acordo com a concordância verbal e nominal. Aí já apertou mais um pouquinho, que é mais amplo. Comece pela verbal. A dica que deixo, pegue o verbo, circule e faça a pergunta. Quem se dedicou? A mãe. Sujeito no singular, verbo no singular. Então aqui está correto. Mas aí já vamos analisar toda a alternativa. Antes de ele partir, a mãe se dedicou, ela mesmo, e agora? Esse mesmo aqui, a função dele é reforçar, não é isso? Ela mesma. Eu poderia falar o quê? A mãe se dedicou a consertar. Então, quando eu falo Patrícia mesmo ou mesma realizou a tarefa, só mesmo para reforçar, a função reforçativa. Agora, o que importa aqui é isso, gente, apareceu o mesmo, tente substituir por própria. Dedicou ela própria, Patrícia mesmo ou mesma, não sei, mas eu falaria o quê? Patrícia própria. Sempre que puder substituir por própria, aí você vai usar mesma. Por quê? Não é ela é feminino, então, se é feminino aqui, também será feminino. Então, está errado aqui. Então, ela mesma seria o correto. E se eu disser, por exemplo, o livro está aqui, deixe o mesmo no mesmo, deixe o mesmo, leve o mesmo com você. Eu poderia falar, o livro está aqui. Leve o mesmo com você. Eu não posso usar isso daqui. O correto de usar aqui é o pronome pessoal. Leve, eu tiraria o mesmo e colocaria leve ele. Eu não vou falar leve ele, né? Eu falaria o quê? Leve-o com você. Então, o mesmo não pode ser usado nesse sentido. Vai fazer redação para o próximo concurso da VUNESP? Então, não pode falar. Maria escreve muitas redações. Ela faz as mesmas de forma rápida. Não, ela faz as redações. Não pode ser usado. A quantia dada pelo pai, aqui você já circula. O que servia a quantia? Olha o núcleo do sujeito. No singular, então o verbo precisa de estar no singular. Serviria, por quê? Sujeito no singular, verbo no singular. Para os primeiros dias na nova cidade, a descartei. Em sua mala estava guardada, aí você vem aqui, locução verbal. Vamos lá, o que estava guardado? Meia dúzia de calças. Meia dúzia é sujeito no singular, então o verbo precisa de estar no singular. Então, em sua mala estava guardada, vamos pôr aqui, guardada meia dúzia de calças. Inverta a ordem, põe o sujeito primeiro, a ordem direta. Meia dúzia de calças estava guardada. Meia dúzia guardada em sua mala, ok? Ah, mas se fosse no plural, fosse assim, 12 calças estavam guardadas. Então, o correto aqui é guardada por quê? Quando aparecer aqui esse predicativo do sujeito que vai exercer a função ou um verbo no particípio para ser mais fácil,
o predicativo do sujeito exerce a função de adjetivo. O verbo também no particípio exerce a função de adjetivo. O adjetivo ele concorda com o substantivo. Então, dúzia guardada e não dúzia guardadas. Não veio familiares ou amigos. Aqui, vamos lá, o que não veio? O que veio? Familiares ou amigos. Então, o correto seria o quê? Não vieram familiares ou amigos para o acompanhar a rodoviária. Por quê? Sujeito composto, aí o verbo vai para o plural. Ah, mas eu já vi falando também que se o sujeito for composto, o verbo pode concordar com o núcleo mais próximo ou ir para o plural concordando com os dois. Quando o sujeito é composto depois do verbo. Então, sujeito composto pós-posto ao verbo. Aí pode concordar com o mais próximo ou então com os dois. Mas o mais próximo aqui está no plural, então tinha que ser plural do mesmo jeito. Vieram familiares. A alternativa A está correta, será? Seriam 20 minutos. 20 minutos seriam, ok, certinho, sobre o mar, até que as barcaças chegassem. Quem vai praticar a ação de chegar? Verbo no plural, sujeito também no plural. E quem chega, chega a algum lugar. Fique atento, hein? Chega a e não no. Por isso que a alternativa E está correta. E então, concurseiro, está gostando do nosso aulão específico para a VUNESP? Já se inscreveu neste canal para receber mais aulas? Já acessou o nosso site e conferiu a nossa gama de cursos específicos da Banca VUNESP? Agora vem a parte 2 do nosso simulado, com questões de nível médio também. Bons estudos! Se ainda não resolveu as questões no PDF que está aqui na descrição do vídeo, pare agora mesmo o vídeo, resolva as questões e depois assista a nossa correção comentada em vídeo. Vamos lá para a continuação do nosso aulão VUNESP de nível médio. Então, turma, pegou a prova, interpretação de texto, não tem para onde fugir, tá bom? Então, resolva muitas questões para que você aprimore e seu rendimento melhore cada vez mais. Precisamos de fazer a leitura do texto, não tem como. Faça a leitura do texto, fazendo um resumo, compreendendo de que ele fala. Pode grifar, escrever algum significado de palavras, fique à vontade. Nos anos 30, milhões de americanos foram atingidos, então já vem falando lá de 1930, que eles foram atingidos pelos efeitos calamitosos, vem de quê? De calamidade. Vai lendo o texto, você já pode ir escrevendo, isso é interessante. Da calamidade gerada pela Grande Depressão. E não foi diferente com Napoleão Hill. Ele, nascido em 1883, viveu até 1970. Ele era um empreendedor que saltava de galho em galho, então você pode observar aqui as dificuldades que ele enfrentava, não é isso? E naquela altura tentava a sorte, ele está tentando a sorte, ou seja, ele está arriscando como escritor. Ele sobrevivia do socorro financeiro da família da esposa. Quanta dificuldade! Isso aqui nos remete a quê? Crise, não é isso? Olha a Grande Depressão. Isso até o divórcio arrastá-lo ao fundo do poço piorou ainda. Mas ele encontrou uma forma de dar a volta por cima. Se ele não podia lutar contra a ruína econômica sobre toda a crise, de novo, vai escrevendo. Por que não lucrar com ela? Com base em seu próprio desalento, então, ele estava extremamente esmorecido, desânimo. Escreveu o que viria a ser seu maior sucesso. Quem pensa enriquece. Então, aqui já vem a primeira obra, lá em 37. Vamos fazendo assim. Hoje, com 120 milhões de cópias vendidas, olha que sucesso, ela foi a pioneira, foi uma das primeiras em explorar uma premissa básica do aconselhamento motivacional. Então, essa obra, Quem Pensa Enriquece, foi uma das primeiras a falar do aconselhamento motivacional. Com determinação e pensamentos positivos, qualquer um pode vencer na vida. Isso aqui já vem falando logo abaixo da questão da autoajuda. Que a literatura de Hill tenha conservado seu apelo ao longo das décadas não chega a ser surpresa, ok?
ele foi, afinal, um dos inventores da autoajuda moderna. Aí, interessante, nos anos 30, Grande Depressão, ele escreve a obra primeira, Quem Pensa Enriquece, aí ele foi um dos inventores da autoajuda moderna. Não deixa de ser uma ironia, mas, porém, contudo, no entanto, olha a oposição aqui por meio dessa conjunção. Seu súbito empoderamento vem de quê? De poder. No Brasil da pandemia, da crise econômica e da polarização tóxica. Então, não é uma ironia, já que ele escreve, que ele fala sobre isso, e aqui no Brasil estamos enfrentando o quê? Pandemia, crise econômica, polarização tóxica. Então, essa obra dele vem para as pessoas lerem e vai ajudar as pessoas, vai ser uma espécie de autoajuda para enfrentar a pandemia, a crise econômica. Mais esperto que o diabo, livro que... Então aqui já vem o livro 2. Agora já vamos falar aqui de Mais Esperto que o Diabo. Ele o escreveu em 38. Quando fala aqui, ele escreveu foi em 37. Quem Pensa Enriquece. E ganhou edição no Brasil em 2014. Olha aqui, 2014 também mais crise, não é isso? Atropelou o mercado editorial no ano passado. Observe aqui, muita palavra ou expressão empregada no sentido figurado. Ele passou o carro, o caminhão por cima do mercado editorial? Não. Então quer dizer que ele sobressaiu no ano passado. Isso mesmo. A obra de autoajuda dos anos 30 foi o livro mais vendido do país em 2020. Interessante, não é isso? A obra de autoajuda aqui, de novo, falando de autoajuda. Lá dos anos 30, olha quando ele foi vendido. Foi o livro mais vendido do país em 2020, com 234 mil cópias comercializadas, muitas cópias, não é isso? Aí você já vai falar, 2020 nos remete à ideia de que pandemia, não é isso? Desemprego, muita gente passando fome, isso é o quê? Crise. Então ele escreveu durante a crise, lá na Grande Depressão, nos anos 30. E isso volta em 2020, por isso que o livro dele vendeu tanto. Então você já tem que ir casando essas ideias, correto? A ascensão, ou seja, subiu, coroou um movimento que se delineava desde 2019. Então, desde 2019 já vinha aparecendo algo relacionado à autoajuda. Qual foi o líder do ranking em 2019? Como fazer amigos e influenciar pessoas, lá de Dale Carnegie. Lá um livro de 36. Outro ator que fez A Sombra da Grande Depressão, que se fez, outro autor que fez fama, A Sombra da Grande Depressão. Vivemos um período de medo, o que aumentou a busca por livros de superação, diz o editor Conte Júnior. Inebriado pela obra de Hill, ele largou o ramo farmacêutico para se dedicar ao editorial e, junto de outros empresários, criou a Citadel, onde publicou o livro Mais Esperto que o Diabo. Então é interessante aqui, vem falando do Hill, aí depois vem o Dale, que lança também lá em 36, fez fama à sombra da Grande Depressão. Então é interessante você compreender que esses livros que foram escritos naquele momento de crise, eles voltam à tona também nos momentos de crise. Hill escreveu a obra em 38, Na Esteira de Quem Pensa Enriquece. Quando fala na esteira, aí dá para você entender. Primeiro veio Quem Pensa Enriquece, quando foi? A gente vai encontrar aqui lá em 37, Quem Pensa Enriquece. Então, na esteira, não é isso? Vem um e vem outro na sequência. Então, veio em 37, Quem Pensa Enriquece, veio em 38, Mais Esperto que o Diabo. O livro, contudo, foi engavetado, outra palavra em sentido figurado, sentido conotativo. Ele ficou na gaveta? Não, apenas não deixou que fosse publicado, por veto de Dona Annie Lowe, última das 5 esposas do autor por questões religiosas. Além da menção ao dito cujo, quando fala dito cujo aqui é o quê? Olha o título lá, Mais Esperto que o Diabo. O manual é todo construído em torno de uma fictícia entrevista entre o autor e o diabo, que exige ser chamado de Sua Majestade.
Ele usa a metáfora demoníaca para denunciar os pensamentos negativos como fonte insidiosa de toda infelicidade. Essa pérola só seria publicada pela primeira vez nos Estados Unidos em 2011. Olha a quantidade de tempo, desde 38 que foi escrito, só foi publicado em 2011, em 14 no Brasil e estourou em 2020, ano de pandemia. E olha que ele foi escrito quando? Lá em 38, no período da Grande Depressão. Como a história, como esse texto é interessante. Importantíssimo ver de onde ele foi retirado. Raquel Carneiro, pai da autoajuda, riu. Veja, 27/1/2021, texto muito recente. Então, um texto que está na revista Veja. Vamos lá para as questões agora. Tratando-se de um livro escrito em 1938, a matéria de Veja destaca, então é muito importante. Vem aqui e circula, vai facilitar na hora de interpretar. Ela está falando de qual livro escrito em 1938, aí a gente precisa de voltar lá. Mais esperto que o diabo. Então, você vem aqui na sua prova e já escreve aqui, ó, mais esperto que o diabo. Então, você vai conseguir compreender e vai ajudar muito. Escrito em 1938. A matéria da Veja, ela destaca o sucesso editorial nos dias atuais de Quem Pensa Enriquece? Não, qual foi o livro escrito em 38? Mais esperto que o diabo. Então, você já vem aqui e descarta a alternativa A. Interessante. Não sei se o examinador fez assim sem pensar ou se ele queria ver se você estava atento. Aí você vai lá e vai olhar. Quem Pensa Enriquece, graças à reedição pela Citadel. Nada disso. Qual que foi o livro escrito em 38? Mais esperto que o diabo. Matéria da Veja destaca a necessidade de superar obstáculos nos momentos de dificuldade. Ok, fala dessa necessidade, sim, se você voltar lá no começo do texto mesmo, ele estava enfrentando muita dificuldade, não podia lutar contra a crise. Mas por que não lucrar com ela? E daí vem essa ideia de quê? De autoajuda, não é isso? Olha, a autoajuda moderna, que é cujo pai é o Hill, não é isso? Então a gente volta aqui. Fala sobre a necessidade de superar obstáculos nos momentos de dificuldade, sim. E a matéria da Veja destaca, observe, fique atento aqui, ó, isso aqui é uma conjunção aditiva, mais, então aqui eu tenho duas orações. Quando você se deparar com duas, geralmente os examinadores colocam a primeira correta, sim, fala de autoajuda, dessa necessidade. Aí você vai lá e pum, marca e você faz o quê? Pum, explode. Não pode. Temos que olhar a segunda. A falta de obras de autoajuda no Brasil, a Veja está destacando. Olha, no Brasil está faltando obras de autoajuda. Isso aqui está extrapolando no texto, não tem essa informação. A matéria da Veja destaca reapropriação, olha o ré aqui que vai indicar repetir, não é isso? Então, a repetência da apropriação. O que é apropriar? Você vai compreender que apropriar é tomar para si. Não é isso? Então, quando fala reapropriação, é o quê? Apropriar de novo, seria reutilizar. Simplifique, reutilizar. Hoje, a reutilização hoje de um tema que desperta interesse por estar associado a período de crise. Qual é esse tema que está falando? Olha o pai da autoajuda. Autoajuda é junto ou separado, hein, pessoal? Olha aqui, autoajuda, quando eu tenho aqui duas vogais, eu falo que é a teoria dos opostos se atraem. Autoajuda, autoescola, então se são as vogais são diferentes, eles se juntam. Se forem vogais iguais, igual, anti-inflamatória, aí já vem com if. Se não tiver, se forem vogais diferentes, vem junto. Autoajuda, autoescola, ok? Voltando ao texto. A reutilização de um tema, que é a autoajuda, que desperta interesse por estar associada a períodos de crise. Perfeita essa alternativa e fácil. Grande Depressão lá nos anos 30 e depois vem aqui em 2020. Ele voltou, ele vendeu muito, ele arrebentou de vender. Por quê? Porque em 2020 nós temos a pandemia, não é isso? Como já escrevi ali antes, e momento de crise. Então é isso aqui, a alternativa C de coração certíssima.
A matéria da Veja destaca o empreendimento editorial mais bem sucedido, sucedido, e sua relação com os insucessos. Ela está destacando, olha, o mercado livreiro estava no momento de pandemia, crise, não vendia nada. Volte, ache para mim essa informação. Não há no texto, então você vem e descarta. A relação entre a obra de Dale Carnegie e os eventos que antecederam a Grande Depressão nos Estados Unidos. Quando fala de Dale Carnegie, será que está relacionado a esses eventos também? Então, em momento nenhum, quando você voltar aqui ao texto, você não consegue identificar que vem falando de Hill, depois vai falar do Dale Carnegie também, mas só que aí você não consegue encontrar aqui esses fatos que antecedem, como fala aqui na alternativa E, que antecederam a Grande Depressão nos Estados Unidos. Não, ela está destacando, mas lá fala, e se tivesse uma relação entre a obra de Dale Carnegie e os eventos que antecederam a Grande Depressão dos Estados Unidos? Sim, mas ela está destacando isso? Não. Destacar, fique muito atento, porque de repente pode falar sobre alguma coisa. Eu falei sobre o texto descritivo, eu destaquei, já é muito mais forte, então fique atento. Observe, leia assim, realmente com 4 olhos. Muita atenção para que você gabarite a questão. Ok? Acertou? Errou? Deixe aqui no comentário para nós a interpretação de texto um pouquinho mais puxado. Essa você pode observar PM, ano de 2021. Você ainda não conhece o curso de Português VUNESP 2021? Então acesse agora mesmo o nosso site e faça parte desta turma. Este curso é composto por aulas teóricas de todos os assuntos cobrados pela VUNESP, resolução de questões separadas por matéria, correção de provas anteriores, inclusive das últimas provas aplicadas pela VUNESP neste ano, e há também a seção de comentários, onde você pode sanar as suas dúvidas comigo. Sempre vou interagir por lá com você. Então, faça parte dessa turma e aproveite a nossa promoção. Este curso está com um preço imperdível. É correto afirmar que o texto de natureza, esse texto é de que natureza? Opinativa, ele vai trazer uma opinião? Quando fiz a leitura juntamente com você, tem a opinião de alguma coisa? Olha, deveria ser dessa forma. Não tem. Ele tem caráter educativo? Nada, ele tem caráter o quê? Informativo. Esse texto, ele está falando de quê? Você pode observar aqui, está falando da Grande Depressão, mas aqui está falando de quem? Do autor. Aí vem aqui a primeira obra, então ele está falando de quê? De autor das obras, não é isso? Vamos colocar autores, que tem mais um também. Além do Hill, tem o Dale. E aqui vai falar também do período, quando vendeu mais. Aí você vai observar em 2019, se você voltar aqui em 2020, que ele explodiu nas vendas. Então, ele tem um caráter educativo? Ele traz alguma educação, alguma instrução? Não, ele apenas traz uma informação. Emprega expressões em sentido próprio, tais como o autor que fez fama à sombra. Tinha um sol, aí a depressão ia e a pessoa estava à sombra da depressão. Nada, então aqui você consegue entender que isso aqui foi empregado em sentido figurado, que é o mesmo que sentido conotativo, que é quando você dá um novo significado para determinada palavra. Ele atropelou de novo, sentido o quê? Conotativo, a VUNESP chama de sentido figurado. Então aqui você vai observar sentido próprio, nada, sentido figurado. Texto, ele tem caráter educativo? Não, descarto também. Ele tem caráter religioso? Com caráter doutrinador, vem de doutrina. Aí você vai falar, o que é doutrina? É uma regra, é uma norma, não é isso? Então, regra, vamos colocar aqui doutrina, regra, norma. Ele é um texto de natureza religiosa? Sim, mas eu vi que existe uma palavra religião. Olha aqui. O livro, contudo, foi engavetado por veto de Dona N, última das 5 esposas do autor, por questões religiosas. Ok. Mas tem lá agora,
Ele é de natureza religiosa? De jeito nenhum. Ele está falando, faça isso, siga isso. Ele traz regras, normas a serem seguidas. Ele traz preceitos, ele instrui alguém a seguir determinadas regras e normas. Nada disso, não é de natureza religiosa. E emprega expressões em sentido figurado, como engavetado, certo? Ele ficou na gaveta? Não. Então, o sentido figurado deu um novo significado. Quando fala, o projeto está engavetado na Câmara por 10 anos. Isso quer dizer que ele não foi votado, que ele não foi aprovado, que não deixou ser publicado, divulgado. E uma fictícia entrevista entre o autor e o diabo. Este texto é de natureza científica. Quando falo em texto científico, é interessante você compreender que ele vai ter termos e procedimentos técnicos, então, relacionados à ciência. Nada disso, você volta ao texto, você não acha esses termos. Tem caráter explicativo. Está explicando alguma coisa? Nada disso. Quando você faz a leitura, ele está apenas informando sobre determinada obra. Já posso descartar também. Sentido figurado, lutar contra a ruína econômica. Ele ia lá e lutava, dava socos e pontapés. Não, então aqui também empregado em sentido figurado, ok? Sobrevivia do socorro financeiro, seria o quê? Mas se eu usasse no sentido próprio. Sobrevivia da ajuda financeira da família. Então, descarto aqui também sentido figurado, mas não é um texto de natureza científica. De natureza jornalística, esse texto foi extraído de onde, que já não me lembro mais, da revista Veja, então, de natureza jornalística, informando certinho. Ele vem para informar sobre o livro mais vendido no ano de 2020. No Brasil, 234 mil cópias. Esse livro de autoajuda, o livro mais vendido em 2020. Então, ele vem para trazer essa informação. Tem muitas expressões em sentido figurado. Saltava de galho em galho e pulava de um em outro? Não, que ele estava passando por momentos difíceis. Meu irmão ele trabalha? Não, ele salta de galho em galho. Ele faz uma coisa e faz outra. E deu a volta por cima, ele deu uma volta lá. Então, você já entende facilmente que isso aqui verdadeiramente é sentido figurado, que é o sentido conotativo, que é quando você dá um novo significado para as palavras. É de natureza polêmica? Encontre para mim uma polêmica. Não tem. Ele traz argumentos? Também não. Um texto dissertativo, argumentativo. E emprega expressões em sentido próprio, tais como premissa. Que é premissa? É algo pré que vem antes, não é isso? Então, é a ideia inicial de um raciocínio. Sentido próprio como premissa básica do aconselhamento motivacional. Essa pérola, essa pérola só seria publicada? Será que é uma pérola mesmo? Quando se fala em pérola aqui, mas essa série é a pérola da Netflix, por exemplo. Quando se fala pérola, é o mesmo que o quê? Algo precioso. Então, seria uma obra rara, preciosa, excelente, maravilhosa. Então, aqui foi usado no sentido figurado. Sentido próprio, sentido figurado, VUNESP é certo que terá, então você já sabe. E se achasse mais difícil em encontrar a natureza do texto, fosse pelo sentido próprio e sentido figurado, ok? Deixa aqui nos comentários, acertou ou errou essa questão. Acertou de maneira fácil, questão PM São Paulo 2021. Interessante, hein? E então, concurseiro, está gostando da nossa aula? A próxima questão é sobre sinônimos e antônimos. Fique muito atento, principalmente quando cobrar antônimo. Por quê? Palavras antônimas são palavras opostas, alto, baixo, por exemplo. E nas bancas, nas questões, aparecem palavras com significados diferentes. Significados diferentes não são significados opostos. Então, vamos lá para a nossa próxima questão. As expressões desalento, com base em seu próprio desalento, e ascensão do título coroou o movimento. Tem antônimos. Gente, tem antônimo porque geralmente cobra sinônimo, né? Então você tem que ficar muito atento. Tem antônimo, vai lá e circula já. Então, quais são os antônimos para desalento e ascensão? Vamos achá-lo aqui, ó. Com base em seu próprio desalento. Então, a vida dele estava ruim, tudo dando errado, ruína econômica.
Então ele estava vivendo aquele momento. Agora, esse próprio desalento dele, o que é? Vamos colocar aqui desânimo, ele estava desanimado, desânimo, esmorecido também, esmorecido. Aí você já faz a leitura colocando o significado pelo contexto, certinho? Vai ajudar bastante. A ascensão é fácil, ascensão é subir. Ele ascendeu na empresa, ou seja, ele subiu. O mercado de imóveis está em ascensão, ó, facílimo, não é isso? Então, agora quais são os antônimos? Desalento, o que é desalento que acabei de dizer para vocês? Se lembra como está a memória? Está prestando bastante atenção? É muito importante isso, hein? Você está treinando, aprendendo para realizar as provas da VUNESP de nível médio PM São Paulo 2021. Então, desalento, eu já sei que é o quê? Desânimo. Então, eu tenho que procurar o antônimo de desanimado. Opa, tem aqui inclusive ânimo, ó, já facilitou. E o que? Ascensão é algo que está subindo. O oposto de subir é descer, não é isso? E descer é o mesmo que o quê? Declínio. Então, não tem coré-coré. A alternativa é de exata, certíssimo. Antônimo, desalento é o mesmo que desanimado. Então, antônimo de desânimo é ânimo. Antônimo de subida, ascensão é o quê? Descida, declínio. A alternativa é certíssima. Cuidado. Ah, mas ok. Ascensão, queda. Está subindo, descendo. Ok, queda está correta. Indefinição. Quando fala lá, com base em seu próprio desalento, com base em sua própria indefinição, nada a ver. Cuidado. Isso daqui é uma palavra com significado diferente. Aí o examinador já vem aqui e coloca queda, porque você vê queda e fala assim, ah, ok. E indefinição é diferente de desalento. Ok, ser diferente é uma coisa, antônimo é outra. Gordo e magro são palavras antônimas. Agora, gordo e bonito são palavras diferentes. Nada a ver uma coisa com a outra, ok? Esperança escalada, contentamento e contenção. Contentamento seria o quê? O oposto, descontentamento, não é isso? Então, aqui sim seria o oposto, um descontentamento. Desconfiança, confiança, antônimo de desconfiança. Muita atenção, ok? Descarta também essa alternativa. A próxima questão é sobre concordância. Na próxima prova da VUNESP que você fizer, terá concordância. Se tiver concordância verbal, fique muito atento. Com certeza, em uma das alternativas terá o verbo haver no sentido de existir. Então, verifique. Verbo haver no sentido de existir, ele deverá estar sempre na terceira pessoa do singular. Outra dica que deixo é, circule o verbo, faça a pergunta com ele para identificar o sujeito. Sujeito no plural, verbo também no plural. Fique muito atento, essa questão é muito interessante. Deixe aqui nos comentários se você acertou, se você gostou dessa questão e também se ficou ainda alguma dúvida. Vou interagir por aqui com você. Vamos lá então. Assinale alternativo contém a frase redigida segundo a norma padrão de concordância. É VUNESP, você já sabe. Na sua próxima prova, terá concordância. Questão do ano de 2021. Primeira coisa, identifique. Tem o verbo haver, você já vai verificar se ele está no sentido de existir. Verbo haver no sentido de existir, você já sabe. Ele é impessoal, ou seja, ele ficará sempre na terceira pessoa do singular. Então, houveram mais de um fator. Existiu, existiram, pode substituir pelo verbo existir, não importa se o que vem depois é singular ou plural, sempre estará na terceira pessoa do singular. Então, neste caso aqui, o correto seria houve mais de um fator responsável pelo sucesso de Israel na criação de um centro tecnológico de excelência. Já descartei a alternativa A. Para as outras alternativas, você pode observar que tem a partícula se. Quando você se deparar com a partícula se, você precisa de saber se é um verbo transitivo, é a transitividade do verbo. É um verbo transitivo direto, indireto, é um verbo intransitivo ou é um VTDI também. Então, pare o vídeo, resolva essa questão aqui. Vamos ver se você consegue acertá-la. Você consegue ver que é uma questão de nível médio
de uma prova da VUNESP de 2021. Então vai lá, resolva a questão. Agora que já resolveu, deixe nos comentários se você acertou ou errou a questão. Tem a partícula se, trouxe aqui uma explicação breve. Quando aparecer a partícula se, ela pode ser a passivadora do sujeito ou um índice de indeterminação do sujeito. Bem interessante e simples. Se tem a partícula se, você circula a partícula se e a partir daí você vai ver. Eu tenho um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo indireto. Eu vendi o quê? A casa. Verbo transitivo direto. Se eu tenho um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo direto e indireto, neste caso, ela é a passivadora do sujeito. O que quer dizer isso? Que ela vai concordar com o sujeito paciente. Aqui você observa, como já disse aqui, a passivadora do sujeito, você vai observar que essa frase ela está em quê? Na voz passiva sintética. Sintética é porque aquela resumida foi feita de forma sintetizada. Então, vende-se casa. Aí você vai observar, eu vendo o quê? Se eu tenho um verbo transitivo direto, o se é uma partícula apassivadora e o verbo vai concordar com o sujeito pós-posto aqui, com o sujeito paciente. Então, a casa está no singular, o verbo precisa de estar no singular. Vendem-se casas. Casas aqui é o quê? O sujeito paciente, não é isso? Que nós temos uma voz passiva sintética de novo. Esse sujeito, o verbo vai concordar com ele. Então, casas, eu falo o quê? Casas é vendidas ou casas são vendidas? Casas são vendidas. Então, o verbo aqui está no plural, porque está concordando com o sujeito também no plural. Isso quando você tiver um VTD ou VTD e verbo transitivo direto ou um verbo transitivo direto e indireto. Aí o verbo vai concordar com o sujeito. Se eu tiver agora um verbo intransitivo, um verbo transitivo indireto, que é o que as bancas mais cobram, ou um verbo de ligação, essa partícula se, ou seja, circula a partícula se, ela vai ser chamada de índice de indeterminação do sujeito. O próprio nome já disse, índice de indeterminação do sujeito, ou seja, um sujeito indeterminado. Então, quando aparecer, eu necessito de quê? Verbo transitivo indireto. Eu confio em quem? Verbo transitivo indireto. Se eu tenho um verbo transitivo indireto, eu já sei. Essa partícula se é um índice de indeterminação do sujeito e o verbo vai ficar sempre na terceira pessoa do singular. Ou seja, é um sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado não tem como o verbo concordar com o sujeito. Ah, mas aqui empregados está no plural. Não importa, o que realmente importa é porque eu tenho um verbo transitivo indireto, ou um verbo intransitivo, ou um verbo de ligação. O se é índice de indeterminação do sujeito, o verbo obrigatoriamente na terceira pessoa do singular. Necessita-se de empregados, se eu disser, por exemplo, trata-se de pessoas boas. Aí você vai conseguir compreender aqui. Trata de quê? Verbo transitivo indireto. Se é verbo transitivo indireto, o se é um índice de indeterminação do sujeito e o verbo sempre na terceira pessoa do singular, ok? Então, o correto aqui é necessita-se de empregados, confia-se em todos. Bem simples, mas a partir de hoje você não erra mais. Se deparou com a partícula se, circule-a e depois você vai identificar a transitividade do verbo. Vamos voltar. A questão trata-se de vários fatores. Trata-se de quê? Verbo transitivo indireto. Você já circulou o se e aqui eu tenho o quê? Um índice de indeterminação do sujeito. Se é índice de indeterminação do sujeito, o verbo precisa de estar sempre na terceira pessoa do singular. Como ele está na terceira pessoa do plural, está incorreta a alternativa. Trata-se de vários fatores combinados que respondem pela transformação de um deserto em Israel num centro de inovação. Ozeua, graças ao Vale do Silício, caracteriza-se. Agora aqui você já vai identificar. Será que precisa de circular o se? Então, neste caso aqui, nós precisamos de ver primeiro o verbo. Tem concordância verbal? Você vai circular o verbo. Caracteriza. Quem que está praticando a ação de caracterizar? Ozeua.
se aqui é o sujeito, a regra aqui é bem simples. Quando tenho nomes próprios terminados em S, aqui o examinador colocou o EUA já de forma abreviada, a sigla, justamente para que de repente você não se lembre. Então, Estados Unidos, nomes de lugares terminados em S, se vierem acompanhados de artigo, o verbo vai concordar com o artigo, ou seja, o artigo no plural, o verbo obrigatoriamente tem de estar no plural. Então, o correto seria: os Estados Unidos caracterizam-se. Os Estados Unidos são, os Estados Unidos vacinam. Bem simples. Se eu disser Santos fica ou Santos ficam em São Paulo? Santos fica em São Paulo porque não tem artigo. Se eu tivesse um artigo aqui, por exemplo, os Santos, se fosse uma outra situação, que não é, por sinal, Santos não exige o artigo. Os Santos, aí eu falaria, ficam em São Paulo. Mas como não tem o artigo, vai ser somente Santos fica. Os Estados Unidos são, os Estados Unidos caracterizam-se. Bem interessante aqui também. Descarto porque o verbo obrigatoriamente tem de estar no plural. Afirma-se que 15% das patentes produzidas nos Estados Unidos está. O que está no Vale do Silício? Aí você faz isso aqui mesmo. Circula, fica meio desorganizado aqui, mas você aprende. Então, 15%. 15 é ou 15 são? 15 são, 15 estão. Então, o correto aqui seria estão. Está errado. Ainda mais, se fosse uma questão de nível superior, aqui poderia ser, o examinador poderia ter colocado afirmam-se. Então, você precisa ter bastante atenção. Isso daqui é o que a gente chama de sujeito oracional. Você consegue identificar a conjunção integrante que afirma-se que 15% das patentes. Então, poderia falar afirma-se isto. Aí, quando você puder substituir a oração por isto, você já sabe, é um sujeito oracional. O que significa sujeito oracional? Sujeito que está exercendo, é uma oração que está exercendo a função de sujeito. Então, isto é afirmado, afirma-se isto se afirma. Mas como é uma questão de nível médio, não cobrou aqui se deveria estar no plural ou no singular. Sempre que tiver esse sujeito oracional, o verbo precisa de estar no singular. Então, aqui está correto. Isto é obrigado, ou, por exemplo, isto é obrigatório. Então, afirma-se isto é afirmado, verbo no singular. Fique atento com essa questão do sujeito oracional. No nosso curso tem a explicação das orações subordinadas substantivas, subjetiva, objetiva direta, positiva, completiva, nominal. Então, é importante você compreender também que pode ser que em determinado momento a banca cobre esse sujeito oracional. Convocam-se todos os israelenses. Eu convoco quem? Os israelenses. Verbo transitivo direto, você já circulou o se é o quê? É uma partícula apassivadora. Se é verbo transitivo direto, é partícula apassivadora. Se é partícula apassivadora, o verbo vai concordar com o sujeito. Todos os israelenses, plural. Eu falo todos os israelenses convocados ou são? Todos os israelenses são convocados. Então, aqui por isso que o verbo precisa de estar no plural. A ed exata que está correto. Verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto, o verbo vai concordar com o sujeito que está após o si. Simples assim e você consegue gabaritar a questão. Ela é um pouco mais complexa, mas a partir de hoje, com a explicação do si, que pode ser partícula passivadora ou índice de indeterminação, você não errará mais questões assim. E agora, como em todas as provas da VUNESP, tem colocação pronominal, já vem à sua cabeça próclise, ênclise, mesóclise? Acalme-se. Primeiro ponto, identifique se pede para substituir os termos em destaque. Se for, é muito importante e necessário você compreender o que? Transitividade verbal é um verbo transitivo direto, é um verbo transitivo indireto, que são os dois mais cobrados pela VUNESP. Se for um verbo transitivo direto, você já sabe. Usarei os pronomes oblíquos átonos, aqueles que exercem a função de complemento, são usados como complemento dos verbos. Eu usarei o, a e suas variações. Se for um verbo transitivo indireto, você usará lhe ou lhes.
muitas questões da VUNESP você consegue resolver somente com transitividade verbal. Não precisa de sofrer com próclise, ênclise e mesóclise. Mas caso tenha alguma questão que cobre próclise, ênclise e mesóclise, as regras mais cobradas são as regras de próclise, porque são mais. Lembre-se do Enéas 4P, que são as palavras atrativas. Então, resolva essa questão e deixe aqui nos comentários se você acertou, se gostou das dicas também. Considere as expressões destacadas nas seguintes frases. Ah, como eu queria ter feito a lição. Isso aqui está cobrando o quê? Colocação pronominal. Tem colocação pronominal, você já apavora. Vem próclise, o pronome vem primeiro que o verbo. Mesóclise, o pronome vem no meio do verbo. E ênclise, o pronome vem depois do verbo. Certo? Precisa disso? Não precisa. Tem colocação pronominal? Nem sempre você vai precisar de saber todas as regras de próclise, ênclise e mesóclise. Primeiro ponto, compreenda a transitividade verbal. Se eu for um verbo transitivo direto, quando aparecer assim para substituir, você pode observar a questão do ano de 2021, interessante, né? Você vai ver, tem para substituir, lembre-se disso, pegue sua prova, já põe lá. Se eu tenho um verbo transitivo direto, eu vou usar como complemento, ou as suas variações. Se for um verbo transitivo indireto, eu vou usar lhe ou lhes. Quando eu falo as variações, pode ser o quê? Lo, lá, no, nos, na e etc. Se aparecer me, te, se, nos, vos, aí você pode usar para um ou para outro. Então, faça isso primeiramente, identifica a transitividade verbal, vai eliminando aqui, ó. Vamos começar como eu queria ter feito a lição. Eu fiz o que? A lição, verbo transitivo direto. Então, para a primeira, se tiver lhe, eu descarto. Descartei, descartei. Por quê? Porque se eu tenho um verbo transitivo direto, eu não uso lhe como complemento. Os pronomes oblíquos, átonos, você sabe, eles vão ser usados como complemento. Eles virão depois do verbo. Eu ganhei até um dia a mais para terminar. Eu terminei o quê? A lição. Mestre, tenho dificuldade em saber se determinado verbo, naquele contexto, ele é transitivo direto ou indireto. Cadê a preposição? Não tem preposição, é VTD. Então, VTD para o segundo. E eu já sei, se é VTD, eu tenho que usar. A lição é quem? Ela. Eu não posso falar terminar ela. Então, eu vou falar o quê? Terminá-la. Mas por que é lá? Quando os verbos terminam em R, S ou Z, você vai retirar essa consoante e vai colocar lá no caso. Porque a lição é ela, então o correto é terminá-la. Então eu deixo terminá-la, aqui terminá-la e aqui terminar-lhe. Não pode ser porque, para ser lhe, eu tenho que ter um verbo transitivo indireto. E esse é um verbo transitivo direto. Opa, já descartei. Estou sofrendo com próclise, mesóclise e ênclise? Até agora não. Eu recolho o quê? Os trabalhos, verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, eu vou usar como complemento, a lição de casa é a. Então, aqui está correto e aqui tem um lhe. Opa! Descartei, acertei a questão, colocação pronominal, sem sofrer com próclise, mesóclise e ênclise. Então, a alternativa A de quê? A de amor, que está corretíssima, não é isso? Eu queria tê-la feito. E por que ficou dessa forma aqui? É interessante a gente compreender também. Eu queria tê-la feito. Quando feito aqui é um verbo que está no particípio. A tela fica muito cheia, mas o mais importante é você memorizar e aprender. É assim, se eu tenho uma locução verbal, verbo principal mais verbo auxiliar, o verbo principal estiver no particípio, nunca o pronome pode vir depois dele. Então, vamos ver aqui. Se tivesse colocado, nem colocaram. Então, tem um verbo no particípio, nunca o pronome vem depois dele, tá bom? Quando for a locução verbal, ok? E a segunda, eu ganhei para terminá-la, ok, aqui está correto, porque terminou em R, eu tiro o R e acrescento lá. E a última, eu a recolho. Aqui também está correto, por quê? Porque eu tenho alguma palavra aqui, eu poderia falar eu recolho-a. Também, aqui eu tenho os pronomes pessoais. Muita gente acha que os pronomes pessoais, eles são fatores, são palavras atrativas que indicam casos de próclise. Não. Se tem pronome pessoal, você pode usar antes ou depois. Então,
Eu recolho a lição, poderia ficar eu a recolho, então eu recolho amanhã, ok? Pronome pessoal você pode usar antes ou depois. E não é obrigatório usar próclise, ok? Memorize, muito interessante. Colocação pronominal, VUNESP, bem tranquilo. O termo destacado na frase é a despedida ao rio Xingu como conhecíamos, exprime a ideia de. Advérbio. Quando se fala de advérbio, você tem que observar a ideia que ele transmite, que ele exprime. Quando se fala em advérbio, é bom você observar a circunstância. Como já disse anteriormente, vamos corrigir isso aqui, tá feio? Circunstância. A letra já não é muito bonita, mas não pode ficar bagunçado, não é isso, concurseiro? Então, circunstância. Pare o vídeo e resolva essa questão. Agora que já resolveu, deixe aqui no comentário, errou, acertou, quer mais questões sobre advérbio? A VUNESP adora a questão do ano de 2021 também. Tem advérbio, observe a circunstância. Maria chegou, ok. Maria não chegou. Aí você vai observar o quê? Advérbios são as palavras que modificam o adjetivo, o verbo e o próprio advérbio. Então, Maria chegou, ok, estou afirmando. Maria não chegou, já estou negando. Então, advérbio vai mudar. Tem como você memorizar e nem precisa. Observe como, quando fala aqui, está exprimindo uma ideia, uma circunstância de que, quando fala lá do Xingu. É a despedida ao rio Xingu como conhecíamos. É a despedida ao rio Xingu do jeito que conhecíamos, da forma que conhecíamos, do modo que conhecíamos. Então, está exprimindo aqui o quê? Uma ideia de modo. Tempo, hoje, amanhã, dúvida, talvez, afirmação, certamente. Intensidade, mais, ela é a mais bonita, ela é muito bonita. Aí você consegue observar. Eu gosto muito de advérbio. E você? Gosta também? Então deixe aqui que vamos interagir também. Quer mais questões do ano de 2021? Então você pode deixar nos comentários que a gente vai dialogar bastante, tá bom? A próxima questão é sobre conjunção. Na próxima prova sua, com certeza terá no mínimo uma questão sobre conjunção. Então fique muito atento. Tem conjunção? Tente observar o sentido, a ideia que ela exprime, ok? Não precisa de memorizar todas. Fique muito atento. A VUNESP gosta muito de cobrar a conjunção quando, é bem tranquilo, está relacionada à ideia de tempo. Se aparecer a preposição para mais verbo no infinitivo, você já sabe, está expressando uma ideia de finalidade, isso ajuda muito. E fique muito atento com as concessivas, o embora, por exemplo. Foi à festa embora estivesse doente. O que quer dizer isso? Quando se fala de concessão, é uma ideia oposta à da oração principal, mas não a impede de acontecer. Por exemplo, você observa que, mesmo estando doente, ela foi à festa. Então, doente é oposto a ir à festa. Mas ela foi ou não foi? Ela foi. Então, você consegue compreender o quê? Quando se trata de uma concessiva, uma oração subordinada adverbial concessiva, ela expressa uma ideia oposta da oração principal, mas não impede aquela ideia, aquele fato, aquela ação da oração principal de acontecer. Fique muito atento às conjunções. Resolva, então, a próxima questão. As expressões em destaque nas frases de acordo com Trigueiro, vivemos um modelo suicida de desenvolvimento. Tem conjunção lá no edital da VUNESP, questão do ano 2021 também, interessante. Já fala, conjunções, como que diz lá, emprego e sentido que imprimem as relações que estabelecem. Tem conjunção, é muito interessante você observar a ideia, o sentido, não acho difícil. Já vou direto ao ponto. Tem para mais verbo no infinitivo? Aí você já sabe. Tem para mais verbo no infinitivo? Você já sabe. Vai indicar uma ideia de finalidade. Isso aqui a VUNESP gosta. Eu gosto que ela goste disso, porque fica fácil e assim você gosta também e você acerta a questão, né? Então, muito interessante. Vamos compreender se realmente traz esse sentido, essa ideia de finalidade? O aposentado fabricou coletores solares
para esquentar a água. Qual foi a finalidade dele fabricar? Os coletores. Esquentar a água. Então, aqui eu tenho a oração principal e aqui eu tenho a oração subordinada, adverbial, final, que expressam a ideia de finalidade. Fácil, né? Finalidade, finalidade, descarte, descarte, descarte. Sem sofrer, você já veio aqui, já eliminou 3 alternativas. E agora? De acordo com o Trigueiro, vivemos um modelo suicida de desenvolvimento. Se preciso for, não trouxe o texto, vá ao PDF nos nossos cursos, que tem muitas questões de 2021, de nível médio, que é o nosso curso. Tem lá o PDF, tem os textos, você pode resolver as questões no PDF primeiro, é show de bola. Quando eu falo de acordo com o Trigueiro, vivemos um modelo suicida. Está expressando a ideia de causa, nada, causa é que vai levar a uma consequência. Conformidade, eu poderia falar de acordo com o Trigueiro. Conforme Trigueiro salienta, sim, tá? Conformidade, alternativa C, de coração, certíssima. E replicar sem um invento gratuitamente, sem interesse. Se a pessoa não tem interesse pessoal financeiro, é uma privação. Então, por isso que a alternativa C está correta. Tem conjunção? Tem mais de uma conjunção? O que você vai fazer? Vai começar por aquela que você tem mais conhecimento. Olha a dica aqui, ó, você já vai entender direto. Apareceu para mais verbo no infinitivo. Vai indicar uma ideia de finalidade, tá bom? Sinal alternativo completa corretamente o segmento frasal de acordo com a norma crase. Tem crase. Prova sua tem crase, tanto é que 2021, crase também. Já sabe, não uso, aí você já vem aqui e coloca não antes de palavras no masculino, antes de verbo, principalmente o a partir, será que tem aqui? Não sei. Se tem, já não me lembro mais, não tem. Mas o a partir coloca muito. Não uso crase porque é verbo. Antes dos pronomes indefinidos. Isso daqui as bancas gostam muito. É importante você lembrar, por exemplo, toda, todas, certas, algumas pronomes indefinidos. Você não usa. As bancas cobram muito isso. Lógico que tem outras regras também que você já sabe. Mas se aparecer alguma dessa daqui, você já sabe. José Alcino Alano, da cidade de Tubarão, dá exemplo de dignidade. Opa, palavra no masculino, já descarto. Ó. Aí você vai falar, mas aqui também é o quê? Um pronome definido, mas está no masculino, pronto. Opa, verbo, questão do ano 2021, a VUNESP continua sendo VUNESP. Mas a VUNESP, se ela quiser, ela aperta mais o nível. A prova da PM, por exemplo, foi muito mais puxada. Inclusive, a correção da prova da PM já está lá no nosso curso. Acesse e faça parte dessa turma. Acesse o site aqui agora e conheça os nossos cursos. Permitiu às pessoas replicar o invento. Quem permite, permite alguma coisa a alguém. Então, tem um verbo transitivo direto e indireto. Ele permitiu o quê? Replicar o invento. Objeto direto. E ele permitiu a quem? Às pessoas. Então, quem permite, permite a, mais o artigo definido feminino as, que vem acompanhando pessoas, vem. Permitiu às pessoas. Então, neste caso aqui, a alternativa C está correta. Substitua a feminina por uma masculina, permitiu aos homens. Então, pronto, simples assim. Deu aos, você já sabe. Vou usar a crase antes da feminina. Guardava antes de palavra repetida, eu não uso crase antes de pronome, antes de artigo indefinido, também não. Ele registrou o quê? Verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, ele vai pedir a preposição a? Não. Gostei também dessa questão aqui. É assim, para você usar crase, você não usa crase com verbo transitivo direto. Por quê? Porque ele não pede a preposição. Por exemplo, fui e vi. Vi a mulher. Eu vi quem? A mulher, verbo transitivo direto. Não pediu a preposição, então aqui não pode ter crase. Eu fui, quem vai, vai a, olha aqui, verbo transitivo indireto. Pede a preposição a mais o a de praia, e por isso vai ter crase. Eu não vou escrever fui a praia, eu venho aqui e põe fui à praia. Então você entendeu? Tem verbo transitivo direto, você já descarta. Simples assim, questão do ano de 2021.
Na frase, o consumismo exaure os estoques de matéria-prima que, olha aqui, o que é isso aqui? Pronome relativo, que são finitos no planeta. Pronome relativo, ele retoma o substantivo anterior e, neste caso aqui, nós devemos saber ele retoma qual desses substantivos. Consumismo exaure os estoques de matéria-prima, que são finitos. Aí ficou mais fácil. São finitos aqui está relacionado ao plural. Então, aqui a única coisa que está no plural aqui, olha o sujeito aqui, os estoques que são finitos. Pronome relativo, ele vai retomar o termo anterior, estabelecendo uma relação entre ele e a próxima oração. Então, que são finitos no planeta. O pronome em destaque pode ser substituído por. Então, quando eu falo lá, eu vou substituir por os quais, a qual, onde, aonde. Olha aqui, ó, onde e aonde você já sabe, eu vou usar somente para lugar, ok? E aonde você vai usar com os verbos que exigem a preposição a. Então, eu falo, eu fui onde você estava? Não, fui aonde você estava. Por quê? Porque indica ação e aqui eu tenho um verbo que exige a preposição a. Agora, se eu disser estava aonde você estava, não, estava onde você estava, ok? Então, neste caso, já descarto aqui porque onde e aonde é usado para lugar. Dos quais, consumismo exaure os estoques de matéria-prima, dos quais são finitos, não. Gente, para que tenha essa preposição aqui, o verbo tem que pedir a preposição. Vamos colocar aqui, ó. Esses são os lápis, vamos colocar básico assim mesmo. Os lápis quais eu gosto. Ok, esses são os lápis quais eu gosto ou dos quais eu gosto? Dos quais. Por que que eu usei essa preposição aqui? Porque o verbo gostar, ele exige essa preposição de. A VUNESP cobra muito questão do ano 2021, inclusive. Quando aparecer questão assim, o que você vai fazer? Você vai identificar o verbo que vem depois aqui, neste caso, são finitos no planeta. Quando aparecer o verbo aqui, você vai saber se o verbo pede preposição. Se ele não pedir, você não usa a preposição. Então, nada aqui, nenhum trecho, nenhum verbo, nenhum nome exige a preposição de. Para usar essa preposição antes do pronome relativo quais, alguma palavra tem que exigi-la, senão você não pode. E agora eu estou falando de quê? Dos estoques. Os estoques são eles, então o A não pode ser. Então, a alternativa A está correta, por quê? Vamos substituir? O consumismo exaure os estoques de matéria-prima, os quais são finitos no planeta, os quais o quê? Os estoques de matéria-prima. Bem interessante essa questão, o pronome relativo, retoma o termo anterior. Fique muito atento a essa questão de usar a preposição antes ou não. Só vai usá-la se pedir, tá bom? Vamos ver o que pede. Em conformidade com a norma padrão de regência da língua portuguesa, regência, prova sua da VUNESP, terá regência também. Então, muita atenção, um material muito amplo. Mestre, deixa uma dica para mim de como vou aprender regência, estudando, lendo muito, resolvendo muitas questões, adquirindo o nosso curso, por exemplo. Lá devem ter assim, umas 30, 40, 50 questões só de regência de nível médio, inclusive questões do ano de 2021. Aí você está se preparando para gabaritar as questões. Vamos preencher então. A publicação da Nature apresenta a possibilidade. Olha o que eu falei, apresenta a possibilidade agora de que a inteligência em que, de que ou que. Então, é muito interessante. Há algum termo aqui que peça a preposição de? Regência é isso aqui. Regência, aliás, a regência veio para bagunçar a nossa vida. A partir de hoje, comece a escrever e observando regência. Quantas dúvidas você terá? Tem dúvida? Vá ao Google, solucione, deixe aqui nos comentários também que eu auxilio. Então vamos ver? A publicação da Nature apresenta a possibilidade, se apresenta a possibilidade, eu tenho a possibilidade de passar em concurso. Então esse nome, possibilidade, esse substantivo vai pedir a preposição de. Então a possibilidade de que a inteligência artificial. Então em que, tal. Só restaram duas, olha que beleza.
Mas essa realização, o estudo refere-se agora. Mas essa realização a qual ou da qual o estudo refere-se? Quem se refere a alguma coisa. Vai pedir a preposição. Ele se referiu ao trabalho, ele se referiu ao curso da VUNESP lá no site do Ciência Exata. É isso? Então, ok. Vai pedir a preposição a. Não acabei de explicar para vocês na questão anterior aqui isso? Muito interessante. Então, aqui vai ter que pedir a preposição a. Mas essa realização a qual o estudo refere-se. Então, a qual? Vai ter crase? Sim, terá crase. Então, aqui está corretíssima a alternativa A, de amor. Por que tem crase? Porque vai o verbo referir-se, pede a preposição a, mas o a que vem antes de a qual. Então, por isso tem crase. A qual o estudo refere-se. Muita atenção. E se fosse? O estudo, as pessoas gostam. Eu falaria o quê? Vamos colocar aqui, ó. As pessoas, essa realização, as pessoas gostam. Aí vai ser o quê? Em, da, de ou a. Então, quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, das, eu falaria o quê? Das quais as pessoas gostam, viu? Olha o verbo aqui. Quem gosta, gosta de. Então, essa preposição tem que aparecer. E aqui eu usei a preposição a porque o referi pede a preposição a. Os especialistas humanos continuam por trás desse tipo de atendimento. Razão pela qual. Quem tem razão por alguma coisa. Razão pela qual, ok? Ainda não se pode afirmar que os computadores os substituirão em pouco tempo. Certinho. Então, usei os aqui também. Por quê? Vai substituir quem? Os especialistas eles. Eu não posso falar que os computadores vão substituir eles, não. Então, os computadores os substituirão. Então, já estava sentindo falta de uma questão sobre pontuação? A VUNESP cobra. E muita atenção, a VUNESP cobra muito vírgula e recentemente ela está cobrando também 2 pontos. 2 pontos, a principal função que ela cobra dos 2 pontos é a explicativa. Fique muito atento. Quanto à vírgula, lembre-se da SUVECA, a ordem direta das frases. Sujeito, verbo, complemento, adjunto adverbial. Sempre que esse adjunto adverbial estiver deslocado ou intercalado, ou seja, o adjunto adverbial pela ordem direta, ele vem no final da frase. Mas quando ele vier no meio ou então no início, ele será separado por vírgula. Não entrarei aqui no mérito se ele é longo ou curto. Faça por eliminação. Vai eliminando algumas alternativas para que você possa compreender se aquela vírgula deveria ter sido empregada ou não. E lembre-se também de que você não pode separar o sujeito do verbo e nem o verbo do complemento por vírgula. Vamos ver se você acertará a próxima questão. Assinale a alternativa em que a pontuação está em conformidade com a norma padrão. Tem pontuação, tem vírgula. Se tem vírgula, você já sabe. Não posso separar o sujeito do verbo e nem o verbo do complemento. Básico. Há outras regras? Muitas. A garantia da integralidade do meio ambiente da população, olha essa vírgula. Tem ou não tem? Ele exige, você vem aqui e faz a pergunta. O que exige? A garantia. Então, aqui eu tenho o sujeito e aqui eu tenho o verbo. Eu posso separar o sujeito do verbo por vírgula? Não. Comparando países, vê-se que aqueles com a mesma faixa de renda do Brasil destinam corretamente 70% do lixo que neles é produzido. Aí você pega aqui. Vê-se que aqueles com a mesma faixa de renda do Brasil destinam corretamente 70% do lixo que neles é proibido. Comparando países, ou seja, quando se comparam os países, aqui eu tenho o quê? Uma oração subordinada adverbial. Quando aparecerem as orações subordinadas adverbiais, os mesmos adjuntos adverbiais de longa extensão, ou se for essa oração subordinada adverbial, ela tem essa função de adjunto adverbial. Que apareça que seja uma oração subordinada adverbial ou um outro adjunto adverbial no início da frase, antes da oração principal, neste caso aqui, você já sabe, virá separada por vírgula. Então, vamos simplificar aqui. Quando
cheguei, ela já tinha saído. Ela tinha saído. O que você vai entender aqui? Aqui eu tenho o quê? Uma oração subordinada adverbial temporal. Quando ela vier antes da principal, então aqui eu tenho a principal e aqui eu tenho a adverbial. Quando ela vier antes da principal, ela virá separada por vírgula. Então está corretíssima a alternativa B. Comparando países, olha o adjunto adverbial aqui. Esse adjunto adverbial está deslocado, está no início da frase, virá separado por vírgula. Não vou entrar no mérito se ele é longo ou curto, a gente sabe. Se for de longa extensão, virá separado por vírgula. Mas determinar se ele é longo ou curto já é um assunto mais amplo que, inclusive, tem no nosso curso de questões da VUNESP. Em 2018, ok, adjunto adverbial de tempo. Olha aqui, duas palavras. Então, ele é de curta ou longa extensão. Não importa, ele está deslocado. Essa vírgula aqui poderia ser usada e poderia não ser. Então, vai ter que ter uma outra. Em 2018, aqui está ok, todas as regiões do Brasil, com exceção do Nordeste, aqui eu tenho uma adjunta adverbial de lugar. Quando ele vier no meio da frase, ele precisa vir separado por vírgula. Aqui só veio uma vírgula, então está errado por isso. É assim, ó, a ordem direta, você vai se lembrar de quê? Do que chamamos de SUVECA, sujeito, verbo, complemento e adjunta adverbial. Se esse adjunto adverbial aqui vier para o meio da frase ou para o início, ele for deslocado ou for intercalado, ele virá separado por vírgula. Por isso, com exceção do Nordeste, veio separado por vírgula. Em 2018, todas as regiões do Brasil, com exceção do Nordeste, viveram uma expansão. Uma expansão em que? Então, aqui eu tenho um nome, esse nome aqui, ele é o quê? Um substantivo. E aqui eu tenho o complemento nominal. Eu não posso separar o nome do seu complemento nominal ou do adjunto adnominal. Então, uma expansão na produção e na coleta, e nem extraversão aqui também, na coleta de lixo. Não posso separar, então está errado por isso. O que eu chamo mais atenção para a alternativa C? Esse adjunto adverbial deslocado. Olha aqui, com exceção do Nordeste, deslocado. Então, tem que vir separado por vírgula. Vamos colocar na ordem direta? Em 2018, todas as regiões do Brasil viveram uma expansão na produção e na coleta de lixo, com exceção do Nordeste. Se ele viesse aqui depois do lixo, não precisaria de colocar vírgula. Como ele veio no meio, precisa. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, em 2010, estabeleceu que o país, até agosto de 2014, adjunto adverbial de tempo, está no meio da frase, tem que vir separado por vírgula. A coleta de lixo no Brasil, adjunto adverbial. Olha, a VUNESP colocou aqui. Ele é de duas, então não delimito. Durante as minhas aulas, os alunos perguntam, eu falo, não vou delimitar, porque varia de uma banca para outra. E uma mesma banca, às vezes, ela pode falar que ele é longo ou curto. Vai eliminando. Coleta de lixo no Brasil, então, mas é curto. Pode, a vírgula é facultativa, pode vir ou não. Colocou, então está correto. Provavelmente terá um outro erro. Apresentou uma pequena melhora em relação ao ano anterior, pois aqui eu tenho o quê? Uma oração coordenada, sindética, vamos colocar aqui, ó, explicativa. Oração coordenada, sindética, explicativa. Então, antes das orações coordenadas sindéticas, eu uso vírgula, se for adversativa, mas, se for logo, por exemplo, que é uma conclusiva, então eu uso. Somente o E que requer mais atenção, se às vezes uso, às vezes não. Mas para essas outras coordenadas sindéticas eu uso vírgula. Então posso descartar também. Pois aumentou 1,66%, sendo que a produção de lixo aumentou. Então faltou a vírgula, ok. Então vamos colocar uma outra vírgula aqui também? Sim. Mas aí, viu que não interferiu aqui, o erro não estava aqui. Então não precisa você ficar sofrendo. É curta, média ou longa extensão. Na maioria das vezes não precisa de sofrer com isso, ok? Olá, guerreiro! Tá gostando da nossa aula de hoje? Já acertou quantas questões? Deixe aqui nos comentários quantas você já conseguiu gabaritar. A próxima questão é sobre verbo. Gosta desse assunto?
não é difícil, apenas requer mais dedicação para que você possa memorizá-lo. A próxima questão é sobre verbos derivados. Muito simples, o verbo derivado você vai fazer a mesma conjugação da maioria deles, a mesma conjugação do verbo primitivo, do verbo original. Por exemplo, se tem o verbo propor, vai ser a mesma conjugação do verbo por. Então vamos lá para a nossa questão. O verbo conter, verbo tem sim. Então é muito comum. Presente no texto em nome da cápsula que contém a zuma. Então aqui é interessante. Conter vem do verbo ter. Isso aqui é o que eu chamo de verbo derivado. Aí você já sabe, verbo derivado ele vai derivar do verbo original. A mesma é simples, gente. Conter vem do verbo ter. A mesma conjugação do verbo ter você fará para o verbo conter. É interessante você observar esse acento aqui, ó. Se for na terceira pessoa do singular, é contém. Se for na terceira do plural, é contém. Ok? E se já for o verbo ter, só fica assim, ó. Ele tem e eles têm. Mas aqui, provavelmente, eles colocaram algum verbo no modo subjuntivo. Quando as garrafas conterem, quando eles terem ou quando eles tiverem? Quando eles tiverem dinheiro. Então, se é tiverem do verbo ter, é o quê? Contiverem do verbo conter. Então, está errado. O certo seria contiverem. Ainda que o recipiente contém, ainda que ele tem dinheiro, não. Ainda que ele tenha dinheiro, não pagará nada. Então, se é tenha, é contenha. Viu? Simples assim. Caso os documentos contessem, caso eles tivessem ou se eles tessem. Caso eles tivessem dinheiro, então, caso eles contivessem dinheiro, descartei também. O boxeador não tera. O homem não tera dinheiro, não. O homem não tivera dinheiro e feriu o adversário. Então, se é tivera, é contivera. Se o formulário tiver as informações, se o formulário contiver as informações, é de exata, está corretíssimo. Verbo vale muito a pena você estudar bastante, resolver muitas questões. Muita atenção ao modo subjuntivo, ok? E então, turma, gostou da nossa aula? Se você é novo por aqui, inscreva-se no nosso canal, dê um like e compartilhe. Acesse o nosso site e faça parte da nossa turma do curso específico da Banca VUNESP de nível médio. É um curso com aulas teóricas e também resolução de muitas questões divididas por assunto. E ele está com preço promocional por apenas R$ 49,90. Acesse agora o nosso site e faça parte você também dessa turma. Um abraço do Mestre Mário e até breve!